Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da alegria de todos nós que fazemos a Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior falamos da malícia da mentira, porque ela é sempre um pecado e dependendo das consequências, dependendo da matéria, dependendo das pessoas envolvidas, ela pode se tornar um pecado grave. Hoje retomamos esse argumento citando e comentando o parágrafo 2485 do Catecismo da Igreja Católica, porque a mentira é sempre condenável e, portanto, não pode ser jamais admitida, tolerada, aprovada, permitida. Vamos ao texto. A mentira é, por sua natureza, condenável. É uma profanação da palavra, a qual tem por fim comunicar aos outros a verdade conhecida. O propósito deliberado de induzir o próximo em erro por meio de afirmações contrárias à verdade constitui uma falta contra a justiça e contra a caridade. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar pode ter consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. Primeira pontuação: condenável por sua natureza. Não existe mentira legítima, não existe mentira justificada à luz da fé cristã. Depois, recordando a definição de mentira dada por Santo Agostinho, que é clássica e é assumida pela Igreja, é a afirmação do falso com a intenção de enganar. Portanto, você tem o desejo, o mentiroso tem o desejo de induzir o próximo em erro com palavras que são contrárias à verdade. Isso fere as virtudes da justiça e da caridade. Não é justo enganar os outros. Não é justo trapacear os outros. E também uma falta contra a caridade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, diz o apóstolo Paulo no famoso hino à caridade, na primeira aos Coríntios, capítulo 13. E retomando o argumento que tratamos ontem, e antes de ontem também, como saber se a mentira é mais ou menos grave, a culpabilidade, ela é tanto maior quanto o propósito de enganar, quando ele é efetivado, traz consequências mais ou menos funestas para aqueles que se desviam da verdade. Pensemos, por exemplo, um exemplo extremo. Fulano odeia Cicrano e pretende envenená-lo, e pretende matá-lo, ou pretende matar uma quantidade de pessoas. E coloca taças envenenadas no meio de tantas outras, e diz para eles: esse vinho é de ótima qualidade, tomem, porque é o vinho puríssimo, vocês vão gostar. É uma mentira e as consequências são funestas, eles vão morrer. Pensemos em outro caso, em âmbito social, aquela pessoa, aquele responsável, aquele fiscal que deveria embargar uma obra e não o faz, e essa obra acaba caindo, acaba ruindo, tirando, ceifando a vida de pessoas. Ou aquele laudo que devia ser dado, proibindo, embargando, fechando aquela obra, isso não foi feito, pelo contrário, foi um laudo falso, foi um laudo mentiroso, e depois a coisa explodiu, o prédio caiu ou incendiou e assim por diante. Mentira, que pode ter consequências funestas, neste caso, um pecado mortal.